Geralmente a resposta mais óbvia seria uma lista de coisas para se fazer e coisas para não se fazer. Mas eu acho que o próprio tempo vai ensinando melhor a gente a administrar o tempo. O que é importante para cada pessoa é o que irá nortear o seu uso do tempo. O tempo de cada um deve ser administrado segundo a noção de valor que cada um tem. E isso muda de pessoa para pessoa. Cada um tem uma noção de valor diferente do seu tempo. Para uma criança, por exemplo, o importante é brincar. Portanto, toda a sua administração do tempo, se é que ela venha a se preocupar com isso, giraria em torno do tempo disponível para brincar. Já o jovem que sai para o mercado de trabalho, ele começa a ter o seu foco em ganhar dinheiro, fazer uma carreira, conquistar algum patrimônio. Provavelmente essa será a sua prioridade durante alguns anos da sua vida. É comum nessa época o profissional entrar em parafuso, quando ele percebe que precisa dedicar tempo à família, mas ao mesmo tempo o trabalho exige muito dele e ele acaba se dedicando ao trabalho demasiadamente para suprir necessidades da própria família, da qual talvez venha a roubar algum tempo. Após os 40 anos, a gente já começa a pensar mais em qualidade de vida, na família, que talvez tenha sido negligenciada na fase anterior, em fazer coisas significativas, agregar valor ao tempo. Então, o primeiro passo na administração do tempo, de um profissional de vendas ou de qualquer área, é definir uma ou mais prioridades para o seu tempo, o que pode ser diferente de pessoa para pessoa e de idade para idade. A partir dessa percepção de valores, o profissional pode então dividir o seu tempo de trabalho, lazer, aprendizado, contato com a família, com os amigos, de acordo com o peso que cada área dessas tem na sua concepção de valor. O mesmo princípio que eu mencionei se aplica ao profissional de vendas, a partir da ideia de que ele já tenha feito a lição de casa, ou seja, já tenha definido o valor e qualidade da distribuição do seu tempo, entre família, lazer, aprendizado, trabalho, etc. Agora nós pegamos a fatia do tempo de dedicação profissional e nós passamos a dividi-la em fatias menores, também segundo a importância de cada ocupação em sua área de atuação. O que é realmente o mais importante para um vendedor vender mais? Eu creio que seja o relacionamento com o cliente. Numa época como hoje, quando muita coisa pode ser comprada e vendida automaticamente, usando máquinas e sistemas de informação, a única venda que ficará a cargo de seres humanos é a venda de relacionamento. Aquela que exige uma boa dose de comunicação, de emoção e de calor no contato humano. O tempo que o vendedor vai passar na frente do cliente é, portanto, o seu tempo de ouro, a fatia mais valiosa do seu tempo de trabalho. Ele deve prever que gastará tempo viajando, em salas de espera, preparando propostas, fazendo relatórios de vendas, além do tempo que apresentará com o cliente, negociando, apresentando, negociando, vendendo pessoalmente ou por telefone ou outros meios eletrônicos. Considerando que o tempo que ele vai passar diante do cliente, ou mesmo com o cliente ao telefone, é importantíssimo, o vendedor deve aprimorar sua comunicação para torná-la rápida, enxuta, interessante. Ele deve entender que as pessoas não gostam de longos bate-papos, porque isso faz com que as pessoas percam tempo. E também não querem ficar ouvindo frases feitas do tipo: nosso produto tem qualidade, nossa matéria-prima é selecionada, oferecemos rapidez na entrega. Quanto menos adjetivos o vendedor usar na sua comunicação, mais ele se afastará dos jargões que já estão desgastados. O que ele precisa aprender mesmo é ser interessante no seu contato com o cliente, criar suspense, chamar a atenção dele, despertar o interesse, estimular o desejo e assim gerar uma ação de compra. Um vendedor com boa comunicação, com uma comunicação clara, precisa, já ganhou muito tempo no seu processo de venda e também economizou o tempo do seu cliente. Em um mundo onde tantas marcas competem por atenção, onde o cliente é bombardeado continuamente por informações de todos os lados, a humanização do relacionamento fica cada vez mais importante para quem quiser se destacar. Uma venda humana deixa lembranças e é aí que começa o relacionamento para uma próxima venda e assim por diante. Portanto, primeiro vem a comunicação.
Em segundo lugar, vem o aprendizado, pois hoje o profissional, não importa qual seja a área em que ele atue, deve se manter continuamente bem informado. Com a facilidade que há hoje de se obter palestras, arquivos de áudio para ouvir no carro, em um tocador de MP3, a viagem até o cliente pode se transformar em um momento de aprendizado. O vendedor não pode desperdiçar esse tempo. A sala de espera pode servir de sala de leitura para o vendedor se atualizar, de preferência com boas revistas, livros relacionados à sua área. A sala de espera também pode ser usada para ele rever sua estratégia de abordagem daquele cliente que ele está prestes a visitar e se preparar psicologicamente para o contato. Isso ficará mais fácil se ele não viajou até ali ouvindo o noticiário sanguinolento no rádio do seu carro, algo que costuma afetar emocionalmente o vendedor, criando irritação, impaciência, revolta. Não é assim que você quer chegar no seu cliente. Com a facilidade de se utilizar um notebook e a popularização da internet sem fio, cada vez fica mais comum nós vermos profissionais de vendas levando o seu escritório junto para qualquer lugar. Aí é só questão de ele se familiarizar com esse trabalho em trânsito, algo que alguns ainda não veem com bons olhos, sempre achando que trabalho é aquele que você faz no cliente, na visita, no escritório, de tijolos, na sua empresa. O tempo entre uma coisa e outra, alguns ainda enxergam como tempo perdido, enquanto os profissionais de vanguarda contabilizam esse tempo de visitas e viagens de espera como tempo de trabalho e aprendizado. Há épocas do mês e do ano que são péssimas para se vender, e o profissional de vendas deve ter isso em mente. Aparecer no cliente quando ele já está com a cabeça no feriado prolongado, ou no dia em que precisa fechar seus relatórios ou executar algum trabalho administrativo, também pode ser ruim. Até mesmo no dia de uma apresentação de venda, o horário pode conspirar contra o vendedor, o horário que ele escreve, que ele escolhe para a visita. Uma reunião no almoço pode ser favorável, desde que aquele que vende esteja convidando o cliente para almoçar, pois o ato de comer costuma baixar as defesas psicológicas do ser humano. É só o vendedor não entrar no mesmo clima e baixar também as suas defesas na hora do almoço e acabar dando descontos. Após o almoço já é um momento ruim, porque o cliente pode estar sonolento e divagando já, enquanto o vendedor fica ali expondo seus produtos, seus serviços. A tendência de quem compra nessa hora é adiar a decisão. Se existirem outras apresentações de vendas concorrentes no mesmo dia, sempre que possível, o melhor é deixar a sua para o final, ou quase lá, pois são as últimas informações que o cliente recebe, serão aquelas que ele vai reter na memória na hora de decidir. Por outro lado, sempre existe também a possibilidade de já entabular uma negociação, se for hábil o suficiente para sondar se os concorrentes que apresentaram primeiro estavam com um preço ou condições mais favoráveis ou não. Um profissional de vendas não pode ter uma agenda rígida, pois ele lida o dia todo com eventos imprevisíveis, um pneu furado, um voo atrasado, um cliente que desmarcou a reunião, outro que adiantou o horário para recebê-lo. Ele precisa saber trabalhar a sua agenda de maneira flexível, pois os seus clientes são humanos e sujeitos às mesmas circunstâncias às quais ele está sujeito. Eu diria que, então, a melhor maneira, a melhor agenda é aquela já elaborada, com rotas de escape, para que o vendedor não seja pego de surpresa por alguma circunstância adversa. Como eu disse, os vendedores insubstituíveis são aqueles que não serão trocados por sistemas de vendas online ou coisa parecida, porque são os profissionais de relacionamento. Um relacionamento pode levar tempo para ser estabelecido, dependendo muito do cliente, do mercado, do produto ou das circunstâncias da venda. Ainda que uma venda não se resolva no ato, o profissional deve entender que precisa continuar alimentando aquele relacionamento para ganhar a venda no longo prazo. Toda venda de relacionamento depende, além dos fatores mais tangíveis, como preço
qualidade, entrega, etc. Elas dependem, a venda de relacionamento depende também de um fator intangível importantíssimo, que é o estado ou clima emocional da negociação. Saber criar esse clima favorável é uma arte que alguns profissionais dominam e isso pode ajudar muito na redução do tempo de negociação. Nós somos movidos por emoções negativas, como medo, rancor ou desconfiança, mas também somos motivados por emoções positivas, como alegria, prazer, familiaridade com algo ou alguém. As primeiras, as emoções negativas, atrasam ou põem a perder uma venda. As outras ajudam a concretizar a venda, ajudam a obter o sucesso daquele contato com o cliente. Eu creio que a desorganização, a desinformação, a falta de foco, falta de metas, sejam alguns dos elementos que mais atrapalham a vida de quem vende. Eu poderia dar aqui uma lista de coisas, como tempo gasto com e-mails, por exemplo, mas eu acho que quando o profissional consegue se organizar e definir bem claramente o seu foco, todo o resto vai orbitar em torno disso. E ele saberá em que aplicar mais ou menos do seu tempo. Como eu disse no começo, tudo tem início com uma definição de valores dados às diferentes porções do nosso tempo.